Pessoal, boa tarde. Hoje, 1º de maio de 2019, estamos aqui no distrito de Sapopemba, zona leste de São Paulo. Estou aqui com o Wallace, a Evelyn e a mãe dela, a Silvia. Viemos fazer a visita. Primeiramente quero agradecer a todos vocês que ajudaram com doações, ao Moto Solidariedade, aos Selvagens, a outros grupos de moto aí também que ajudaram a gente, bem como vocês que assistiram aí através do Facebook e do YouTube e se prontificaram com as doações, tá bom? Viemos trazer algumas doações, o pessoal está aqui super feliz, viemos entender um pouquinho mais sobre a doença que a Evelyn tem, bem como ver também outras possibilidades de poder ajudar essa família aqui tão abençoada, tá, pessoal? Eu vou abrir aqui o espaço para a Evelyn, para ela contar um pouco como que surgiu a enfermidade, quais foram os tratamentos que você passou, quais foram as dificuldades, até para a gente dar uma puxada de orelha aí no SUS aí, que também não ajuda a gente, e a gente tem que fazer, pagamos tantos impostos, precisamos sempre estar correndo atrás de outras coisas, de outras fontes, então conta um pouquinho pra gente como que foi essa jornada aí de luta, e graças a Deus a gente tá vendo uma luzinha no final do túnel aí. Se não fosse essa luzinha no final do túnel, eu não estaria aqui. Mais calma, mais tranquila. Que não foi um processo nada fácil. Tudo começou na gestação do meu filho, de 2 anos de idade. Eu tinha uns 6 meses de gestação, no final de 2016, foi quando apareceu nódulos na cervical. E no acompanhamento, na gestação, o médico apalpou e falou que ia pedir uma ultrassom. E foi feita essa ultrassom, nessa ultrassom acusou linfonódulos aumentado e foi pedido exames, não constatou nada, foi encaminhado para hematologia, que trata doenças de sangue. Eu fui encaminhada, passei dia 5 de janeiro de 2017, foi minha primeira consulta. A princípio, ela não achava que poderia ser um linfoma, suspeitou de qualquer outra coisa menos do linfoma. Mas como eu estava grávida, não poderia fazer muita coisa por conta da gestação. Os médicos também não liberam muita coisa. E eu tive que, com essa dúvida na gestação, tive que ganhar primeiro ele. Ganhei ele dia 4 de março de 2017, mas ganhei ele porque a hematologista pediu para que eu fizesse uma cesárea. Pediu para que o SUS adiantasse a minha gestação, para que não demorasse, porque os linfonódulos já estavam bem aumentados. E eu já tinha alguns sintomas, que ela começou a suspeitar quando ela viu que eu já tinha os sintomas. Ganhando ele, com 2 semanas seguidas, eu comecei a acompanhar com médicos cirurgião em cabeça e pescoço, no AMA de especialidade no Anhangabaú. Lá eu passei com vários médicos que diziam que não era nada, até que eu passei com um cirurgião cabeça e pescoço que resolveu pedir a biópsia, aceitar o pedido da biópsia, porque a hematologia já tinha pedido a biópsia, mas eles não aceitaram. Me fizeram punção, me fizeram outros exames, mas não constata o linfoma. E eu fiz essa biópsia, eu fiz no meio do ano de 2017. Quando eu fui passar com a própria anestesista, a minha mãe estava comigo na consulta, a anestesista virou para minha mãe e falou que isso não era linfoma, que isso era uma tuberculose triangular. Foi isso que ela disse para minha mãe. Só que eu tinha todos os sintomas de um linfoma. E dando início, quando ela aceitou o pedido, a gente fez essa biópsia que me traumatizou bastante. Foi algo que eu fiz acordado, meu esposo estava presente. E eu fiz, depois de 25 dias após do mês 7 de 2017, constatou que eu tinha linfoma de Hodgkin, nodular esclerose tipo 1. Eu a princípio não fiquei assustada, porque eu tinha todos os sintomas, não tinha pra onde correr. Eu pensei, seja feita a vontade de Deus naquele momento. Meu filho já tinha nascido perfeito, sem nenhum defeito. Então, pra mim, foi tranquilo. Fui encaminhada pra lista de espera, que a gente é encaminhado. Uma vez que você descobre um câncer, você tem até 60 dias para começar o tratamento. E eu comecei esse tratamento realmente, a quimioterapia, faltando 89 dias. Ou seja, já passou do limite do que eles diziam, pela lei, Fui passar com a doutora Natália no Hospital da Santa Casa, que foi minha primeira consulta. Dali começou todos os procedimentos, encaminhamentos, exames. Fiquei um pouco assustada, mas dei início às quimioterapias dia 19 de outubro de 2017. De início foi passado 6 ciclos de 12 sessões de ABVD. Comecei a primeira sessão, eu já não tinha uma medicação, que era a bleomicina. Deixa eu só tirar uma dúvida, o que é a BVD? A BVD é o protocolo, que era o protocolo que iria ser feito. Eles chamam de protocolo. A BVD, essas 4 primeiras letras, cada uma é uma medicação. E eu não tinha a bleo, que era a bleomicina. Eu fiz as 12 sessões sem a bleomicina, que fazia parte do tratamento.
Em momento nenhum os médicos mudaram, eu dei continuidade com 12 sessões de BVD, que foram o tratamento. Eu fiz, não tinha tantos efeitos colaterais, tinha uma vida normal, cuidava dos meus filhos, da casa, tinha uma vida normal. Meu marido trabalhou 4 anos nas Casas Bahia, e quando tudo começou, ele começou a me acompanhar muito no hospital e começou a faltar. Quando eu comecei o tratamento em outubro, novembro, ele foi mandado embora. Perdeu o emprego. A gente achou que ia ser bom, porque ele me ajudava mais, mas no final das contas não foi bom, isso foi péssimo. Porque a gente pagava aluguel e não morava perto da minha mãe nem perto da mãe dele. Ela ajudava como podia, a gente também não ficava pedindo ajuda. Se virava da maneira que podia, conseguindo se virar realmente. E nesse tempo de outubro, foi até abril, o primeiro tratamento que eu fiz. Em fevereiro já teve eu parei a medicação, não tinha quimioterapia para fazer. Foi parado também, ou seja, mais um problema no meio do tratamento. Não tinha medicação na Santa Casa para fazer a quimioterapia. Eu fui no SAC, fiz reclamação, com 15 dias voltei a fazer, fiz até abril. Depois de abril, que eu terminei as 12 sessões de ABVD, que foi o protocolo passado pelo Dr. Sérgio Fortier, que é um ótimo hematologista da Santa Casa. Eu tive uma febre, fiquei ruim, tive minha primeira internação, que foi no Hospital da Vila Alpina, fui parar na UTI. Fiquei 7 dias internada lá, depois voltei pra casa. Voltei pra casa já com dores lombares, que é a que eu sinto hoje. E dali por diante tinha essas dores, parava, voltava. E nesse tempo eu demorei a voltar no médico novamente. Quando eu voltei foi pedido o PET-CT, que é um exame que ele vê o estadiamento da doença. É um exame que hoje em dia custa muito caro e para o SUS é um custo muito alto. E é algo que é muito demorado, é uma lista de espera muito grande. Mas eu fiz, que foi o segundo PET-CT que eu fiz. E nesse segundo PET-CT acusou que eu ainda tinha doença. Uma vez que você tem linfoma, que você faz o primeiro tratamento, que você não responde, necessariamente você tem que fazer um protocolo de resgate para você fazer um transplante. E eu fiz esse primeiro, mas não teve solução, aí partiu pro segundo. Meu marido estava comigo, foi dia 5 de setembro, foi a primeira consulta depois do PET-CT, que o médico falou que seria algo mais pesado, que teria outros sintomas, mas até então tinha um pouquinho de esperança que seria mais leve, mas não foi. Dia 12 de setembro, eu fui numa consulta médica, fiquei internada, 4 dias, porque eles achavam que o linfoma tinha pegado os rins. No final das contas, não tinha atingido os rins, me liberaram. Dia 14 de setembro, numa sexta-feira, eu fui pra casa. E no dia 17 de setembro, eu comecei um novo protocolo, que o protocolo se chama IGEV. Eu nunca tinha feito vários dias de quimioterapia. O meu protocolo que eu fiz antigamente foi o primeiro, era 2 vezes no mês, então não era pesado. Eu conseguia ter uma vida normal. Esse protocolo foram 17, 18, 19 e 20, 4 dias seguidos. Foi o suficiente pra quase me matar. Eu tive uma toxicidade dessa quimioterapia, a minha mãe me acompanhou. No 4º dia de quimioterapia eu já não aguentava mais ficar em pé, fui para hospitais, cheguei para o Hospital Heliópolis, que foi negado socorro lá. Eles falaram que eu não fazia o tratamento lá, que eu não podia passar lá, que era melhor ir para Santa Casa. Eu bem mal, eles falaram isso pra mim, minha mãe correu comigo para o Hospital da Santa Casa e eu fui para o Hospital da Santa Casa. Indo para o Hospital da Santa Casa, quando eu dei entrada, eles já viram que eu estava bem debilitada, minha boca já estava bem ferida. Eu não imaginava que era uma mucosite, que tinha algo tão grave no caminho. E com 2 horas que eu dei entrada, eu fui internada, porque eu estava bem debilitada. Aí eles me internaram, me colocaram num quartinho da Hidrata, que é um quarto de isolamento. Eu fiquei ali, que foi tudo isso no dia 21, numa sexta-feira. Minha mãe foi embora, não pôde me acompanhar, porque eu tenho 25 anos, naquele momento não tinha acompanhante. Fiquei sozinha lá jogada, porque a gente sabe como é o PS da Santa Casa. Tem os melhores médicos, mas é muito complicado a situação da Santa Casa. Dali do dia 21 eu fiquei na sexta-feira, lá no quartinho da Hidrata. Quando foi no dia 22 de setembro do ano passado, eu fui pro box, num quarto onde eu fiquei entre as psiquiatria da Santa Casa. Num quarto, só que tinha gente da psiquiatria no fundo e gente da psiquiatria do lado. Tinha até uma moça com uma suspeita de tuberculose que ela queria entrar no quarto e a médica pedindo para não entrar, porque a minha situação era muito grave, mas eu não sabia a proporção que eu estava. Numa visita que teve no dia 22 de setembro, que foi a minha irmã e minha prima, quando elas chegaram lá, que elas me viram, eu estava bem debilitada, eu estava suja,
com a boca. Você mandou foto pra gente, falando como é que você tava. Eu mandei foto da situação que eu tava, porque lá eles, no PS, eles tava suja, babando, a boca tava muito fedida já por causa da questão da infecção, que foi de dentro pra fora, que se chama mucosite. Quando a gente faz quimioterapia, a gente tem a toxicidade da quimioterapia, mucosite que a gente tem 5 graus. Eu tive no grau 4, muito forte. Quase o último já. Quase o último mesmo. Minha prima chegou, minha irmã chegou, elas me viram naquela situação, elas me deram um banho, elas trocaram a minha cama, elas lavaram a minha boca, elas que cuidaram de mim, fizeram o serviço da enfermagem que não foi feita. Às vezes é um enfermeiro para cuidar de 30, Não, era porque 40 ela explicou, pessoas. na verdade, Exatamente. como não quiseram deixar eu como acompanhante, e na madrugada ela mandou pra gente a foto que não tava. Aí nós fomos no domingo, né? Foi eu, ela, que era ela, e ele, depois a prima dela. Aí foi onde eu briguei, pedi autorização, eu falei que não ia deixar ela sozinha, porque não tinha condições de deixar no PS. Onde eu comecei a ficar e elas cuidaram dela, nessa parte de, né, porque ela faz curso de enfermagem, a prima também já está na área. Então começaram a cuidar dela, onde viram que a gente também era tão leigo, e já arrumaram ela no quarto. Logo transferiram ela lá pra cima. Que aí foi Mas quando eu luta. subi a DM1. Só para vocês entenderem, aqui em São Paulo, creio que na cidade de vocês também, aqui está fora de São Paulo, acompanhante em hospital pode ser até particular, a não ser que for apartamento, é só para crianças e idosos, acima de 65 anos, que aí depende de uma necessidade mais especial, né? Aí o hospital acaba liberando um acompanhamento. Caso contrário, é só mesmo a junta médica com o paciente nos hospitais, tá? Desculpa. Só que dali em diante, que já foi no dia 24, numa segunda-feira de setembro, eu não tinha condições nenhuma de ficar sozinha. Minha mãe foi permitida a ser minha acompanhante naquele momento, porque eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia fazer nada. Eu realmente debilitei de uma maneira inexplicável. Tanto é que naquela internação de 24 dias eu me entreguei completamente. Foi quando eu não queria tomar medicação, eu estava muito abalada com toda aquela situação, o fato de ficar longe dos meus filhos pela primeira vez me deixou muito abalada, porque eu tive uma mucosite que eu nunca imaginaria ter na minha vida e também não tive sucesso com aquele protocolo naquele momento. Para mim se recuperar daquela infecção foi muito difícil. A minha mãe acompanhou os 15 primeiros dias, ela viu como eu fiquei. Os 12 primeiros dias foi sem se alimentar, nem de água, porque eu não conseguia por conta da infecção, da maneira que estava muito forte. E como eu não queria tomar medicação, estava muito ruim, junto à família, toda a família começou a me ver, a médica chegou na minha mãe e falou que daquela maneira que eu estava, negando medicação e muito ruim, eu não duraria uma semana. E eu estou aqui. 8 internações seguidas já. Mas eu estou aqui. Tudo por permissão de Deus. Graças a Deus. E com 15 dias que melhorou a infecção, eu coloquei o Portocard. Um Portocard é um aparelho que você coloca quando você não tem mais veia para ser medicada. Eu coloquei do lado direito. Dali eu comecei outro protocolo na mesma internação. Comecei o protocolo DECAP, que eram 4 dias seguidos também. Fiz o protocolo na internação de 24 dias. Saí de alta dia 15 de outubro de 2018, ano passado. Tive alta, fiquei uma semana em casa e comecei a voltar novamente para fazer quimioterapia. Todas essas voltas para fazer quimioterapia eram 9, 10 dias de internação. Depois voltei para casa, em dezembro eu tive uma outra internação de 3 dias, por neutropenia, por conta da imunidade que caiu. Tive essa internação, voltei para casa, fiquei bem. Em dezembro fiquei bem, consegui até viajar porque eu estava ótima. Apesar de toda a situação, eu fiquei bem, a médica permitiu e achou melhor eu desfocar um pouco desse momento de hospital, porque foi algo que me debilitou demais. Mexeu muito com o meu psicológico e da família inteira também. E de janeiro em diante começou novamente, eu senti todos os sintomas da doença. Todos os sintomas da doença, só que como ano passado não me encaminharam para o CROSS, que é a lista de espera do transplante de medula óssea, porque eu vou ter que fazer. Esse ano, quando eu fiz o PET-CT em fevereiro, 18 de fevereiro, que eu voltei 27 de fevereiro com a médica, no PET-CT ela disse pra mim que tinha doença, mas a doença era pequena, dava pra esperar, que a gente precisava de uma vaga de transplante. Eu falei, então eu tenho que esperar mesmo estando com doença? Ela falou, tem. Eu falei, eu espero, mas o câncer não espera, né? Ela falou assim, as regras. E dali por diante, em menos de um mês, saiu a vaga. Graças a Deus saiu no Hospital Brigadeiro, um hospital de transplantes também muito bom. Que estou acompanhando uma equipe ótima, que foi essa equipe que me pediu o PET-CT de agora. E depois desse dia 27 de fevereiro desse ano, eu comecei a agravar a situação.
dores na lombar, dores no corpo, perda de apetite, eu perdi 5 quilos já, muita cansaço, não consigo nem segurar meu filho, na verdade. Quando foi dia 20 do mês passado, eu fui na consulta com a doutora Rosimeire, que é a doutora do transplante, no Hospital Brigadeiro. Lá ela viu como eu tava no mês passado, falou que tinha que investigar, que tinha alguma coisa errada. Voltei novamente pro médico lá, o médico me internou, dia 20 de março do mês passado. Fiquei internada, me fizeram vários exames, me viraram de ponta cabeça, mas não achavam. Tive uma melhora das dores, porque eu estava sendo medicada 24 horas, me liberaram. Com 15 dias de internação, casa, alta, 3 de abril, vim pra casa. 7 dias seguidos, não tive dor, não tomei medicação. Depois começou as dores novamente. Dores lombar, cansaço novamente, só que veio acompanhado de febre. E uma vez que você tem linfoma, você não pode ter febre. E quando você tem linfoma e febre junto, você tem que correr pro pronto-socorro. Eu sou uma pessoa muito difícil, minha mãe fica puxando meu orelha, tem que ir no médico, tem que ir no médico. Aí eu fui porque eu tava com muita febre. Teimosa, né, mãe? É assim, se ela tiver com febre, ela pode passar uma semana aqui, ó, você ficar brigando. Aí brigava com ela, eu não vou, que eu tô bem. Ela chega no último dela pra sofrer no PS, porque chega lá, você tem que esperar o PS pra subir pro quarto, né? Pra ir pro quarto você leva mais uma semana. Não. Se ela vai no início, mas assim, acho que o início dela, né, já não é de mim. Aí eu tive uma nova internação agora, que foi dia 17 de abril. Essa internação, eu fui para uma consulta médica novamente, e nessa consulta médica eu estava com febre. Na consulta médica o Dr. Sérgio falou para mim que não sabia o que estava acontecendo comigo, ele e toda a equipe de chefe dele, que não sabia a causa daquela dor, porque ele falava que eu tenho um linfoma, mas o linfoma que para ele não é agressivo, que ele fala que não tem cara de Hodgkin, esse tipo de dor e essa febre, mas que iria internar para investigar, porque febre, dor, não é legal quem tem linfoma. Aí eu internei dia 17 e quando eu internei, os médicos falaram, no pedido da internação, eles pediram para que eu não ficasse no PS. Em 24 horas me subissem, porque eu sou paciente da hemato. O paciente da hemato não pode ter contato com pessoas com bactéria. E isso realmente fez o pedido do médico. Eu não fiquei nem 24 horas lá embaixo. Eu internei na quarta-feira, passei a noite só. Quando foi na quinta-feira, eu fiz uma tomografia. Após a tomografia, 8 horas da noite da quinta-feira, já me subiram pro quarto. E dali começaram as medicações para dor. Eu tomei a quinta-feira inteira, morfina de 4 em 4 horas, para conseguir controlar a dor, ou pelo menos cessar a dor. Na quinta-feira e na sexta-feira. Depois não precisei da morfina mais. Então ficou só o dipirona e o antibiótico. E ali os médicos ficaram encafados, diziam que eu ia fazer mais exames porque tinha alguma coisa errada. No exame de sangue constatou que eu estava com uma PCR alta, infecção, só que não mostra de onde é a infecção. E isso preocupa eles, porque não mostra de onde é a infecção, mostra que tem infecção, mas não mostra de onde é. Foi feito ultrassom, vários tipos de exame, porque uma vez que você é internado, que você está na internação, realmente a Santa Casa ela te vira de ponta cabeça. E ali foi feito todos os exames. Até o médico chegou em mim e falou assim, olha, você vai fazer uma endoscopia. Eu me assustei porque eu não esperava por uma endoscopia. Ele, porque é melhor, vamos ver se tem alguma surpresa, né, já que nos exames de imagem não constata nada. E eu falei, tá bom. E fui fazer essa endoscopia. E sendo feita essa endoscopia, eu acordei durante o procedimento e perguntei pro médico, ele pediu pra mim se acalmar, eu me acalmei e tirou o aparelhinho da minha boca e eu perguntei o que estava acontecendo. Ele falou assim, olha, Evelyn, na sua endoscopia constatou que você tá com uma úlcera, além do linfoma, descobriu uma úlcera e também uma gastrite. Na úlcera já foi feita a biópsia para saber se é H. pylori ou se é pela medicação, porque foram muitas medicações. Então tem a possibilidade de ser pelas medicações mesmo. Abre aspas, a medicação da úlcera, ela custa R$87. Eu tenho 60 dias para fazer uso dessa medicação. Hoje eu comprei. Eu tenho que tomar 4 cápsulas por dia, durante 60 dias. Porque para controlar a úlcera, e eu também tenho que acompanhar com gastro, o médico falou. Quando a minha mãe estava lá, ela me acompanha em todas as internações, porque foi abrido esse espaço para ela ser minha acompanhante, apesar de eu não ter idade para isso, mas a minha situação fez com que ela fosse minha acompanhante. Ela conversou com o médico, mexe com o psicológico de todo mundo, com o dela, com o meu, já de não saber qual é a situação. O médico falou assim, eu entendo a sua situação, mas assim, uma hora ela vai para casa. Uma hora ela vai para casa e uma hora ela pode voltar com dor novamente. Eu não tenho o poder de fazer que ela fique aqui, de fazer ela ficar aqui não é a solução.
a solução é descobrir o que está acontecendo. Até que, antes de eu ter alta, uns 3 dias antes, ele veio me falar sobre o resultado da tomografia, que era o que eu também não esperava, apesar de saber da úlcera e da gastrite. Que a doença começou a avançar novamente. Ela estava estacionada, só que agora ela começou a avançar. E a preocupação deles é ter linfonódulos comprimindo uma veia em cima do rim. Mesmo tendo esse comprimento em cima do rim, eles dizem que eu posso esperar o PET scan, que é o PET-CT, que vê o estadiamento da doença, pelo SUS. Só que o SUS tem uma espera, tem uma lista, tem uma demora, e o câncer ele não espera. Um dia eu tô bem. Exame que você precisa Esse fazer. é o exame, por isso que eu fiz. Vocês fizeram aquele vídeo, eu fiz a publicação, o desespero me tomou conta naquele momento daquela internação, porque o médico falou que eu tinha que esperar o SUS. E eu falei pra ele que eu não ia esperar, que eu não tinha condições de esperar, porque era a minha vida, a minha saúde, eu tenho 2 filhos pra criar. Como que eu vou esperar isso? Como que eu vou esperar a vontade dele? Eu tenho um transplante preparado. Como que eu vou pro transplante se eu ainda tô... Eles acham que eu estou com a doença? Acham não, porque na tomografia já constatou que tem algo diferente. Eu posso ter uma insuficiência renal, da maneira que está comprimindo a minha veia em cima do rim. Ou seja, tudo se agravou. Então esse foi o motivo da minha publicação, de eu ter feito aquela publicação, o desespero, e em 48 horas eu não imaginaria que eu conseguiria o valor do exame. E realmente eu consegui alcançar a meta do exame, até pessoas que conseguiram, além do exame, pessoas que estão me ajudando, como vocês, a Moto Solidariedade, através da Cris, que eu conheci a Cris numa internação do ano passado. Tudo foi se juntando e o vídeo que foi feito através de vocês me ajudou muito. Foi o que fez a gente alcançar e as pessoas conhecerem a minha situação, porque não é só um tratamento. Tem o tratamento, tem família, tem criança, meu esposo ficou desempregado, voltou a trabalhar agora, eu estou morando da minha mãe, a gente está construindo uma casa, mas tudo gera, a gente sabe que tudo é difícil, e com tratamento então tudo fica mais difícil ainda. Tem a questão da alimentação, que a gente sabe que quem tem câncer tem que ter uma alimentação diferente, agora com uma gastrite, uma úlcera, a alimentação tem que ser mais diferente ainda, tem que ser, pode, não pode, não pode, pode. Tem as medicações agora, que vem medicações caras em cima disso. Então, ou seja, é muita coisa. E esse foi o motivo da minha publicação e o motivo do vídeo de vocês através da Cris. E toda essa equipe da Moto Solidariedade que tem me ajudado. E agora eu tô aqui contando a minha história para vocês verem que teve resultado o vídeo. Eu consegui o valor do exame, consegui doações. E toda doação hoje, tanto financeira quanto alimento, qualquer doação hoje é bem-vinda. Porque o percurso ainda é muito grande. Ainda existe um transplante pela frente, que eu não sei quando vai ser feito, mas que tem o preparo de ser feito, mas ainda a gente ainda tem que saber como está a doença. Que é e o que a eu vou alta fazer. dela não significa que ela tá bem, né? Ela teve uma alta agora, mas ela pode passar uma semana em casa estacionada, daqui uma semana ela voltar realmente de novo pro hospital e vir ficar internada de novo. Esse era o caso das internações dela. Momento Ontem agora ela de teve alta e hoje tá com acompanhamento. dor. Ela teve alta com dor. E eu cogitei com ela, por que eles te deram alta? Porque eu fiquei em cima. Aí o médico até falou pra ela que não dava alta pra ela porque eu tava assim pra mim. Lógico que eu tinha, porque eu sou mãe. Se ela tinha dor, ela não tinha que ter alta. Porque ali ela tá sendo medicada. E aqui, as condições. É mais difícil. Daqui pra lá um Uber, pra você ir voltar R$100. E a gente pega sem nada. Nas condições que a gente tá. Então não tem como. E eu falei pra ela, porque eles marcaram uma... essa endoscopia, esse negócio do médico da gastro, tem que ir pelo posto. Agora o posto você demora 1 ano. Fala pra mim, como é que eu vou conseguir até 1 ano? E se essa úlcera também cresce, um ser humano que já tá com câncer? Não tem lógica, o hospital deveria ter visto isso. Agora eu vou lá essa semana brigar por causa disso. Ela, mas não, eu vou, porque ela tem que tratar já tudo junto, entendeu? Eles têm condições de fazer lá no hospital? Tem, lá no hospital já tem gasto, não tem por que encaminhar para posto. Na euforia de ter alta, de me ir embora, eu não questionei o médico, mas eu vou retornar dia 15 e eu vou exigir o pedido pra Ela lá. tem o direito dela, Ela tem graça. Até porque o seu caso não é novo, é um caso que já é existente. E assim, O se médico você está vai para outro acompanhando ele. hospital, a primeira porta que eles falam para mim, ó, tá fechada, tem que ir para Santa Casa. Aí você pode transferir ela, doutor, daqui então para Itaquera, que a gente mora mais próximo? Não, o caso dela tem que ser tratado aqui. Já que eles falam que tem que ser tratado lá, então é lá que eles vão tratar. Não vão encaminhar para outro hospital primeiro, porque a gente que está do lado acompanhando não vamos aceitar E isso. uma coisa assim, que as pessoas não sabem, muitos médicos da casa são médicos especialistas. Eu não sabia que o proctologista lá, os
médicos de intestino era tão bom. Eles trabalham no Albert Einstein, eles trabalham no Sírio Libanês e prestam serviço lá. Então é ideal que você fique lá. Lá o hospital está uma decadência, porque o governo não olha isso. Mas a equipe médica, as enfermeiras são muito ótimas, são maravilhosos que trabalham na Santa Casa. Sem palavras. É uma pena até que essa Santa Casa não tenha mais ajuda. Exatamente. Para cuidar de todos os pacientes que entram ali. Porque quando você entra, você é examinado até o último. Isso é É o maravilhoso. último. A equipe é Os competente. médicos são bons. Além de você pegar um detalhe, você pega uns médicos que não dão a mínima, mas tem o chefão ali que eu É falo. o ser humano. Que esse doutor Sérgio, ele se preocupa muito com ela. Quando chega lá, ele fica olhando pra gente uma cara assim, como que eu vou fazer, qual o protocolo que eu vou entrar, se eu não sei o que ela tá sentindo. Aí eu falo, eu também não sei, porque eu sou mãe. Quem tem que saber, vocês são médicos. Então eu estou na mão de vocês. Ou eu decido por ela na internação, eu sempre falo, eu sempre brinco com ela. As duas brigam muito porque ela acha que não, porque ela tem os filhos. Ela tem os filhos, tem alguém para cuidar, mas a saúde dela tem que ser ela no hospital. O primeiro passo deles é internar. E ali ela vai ficando. Porque quando eu vejo que ela realmente não está bem, eu deixo alta, eu brigo mesmo. Porque eu quero que ela saia sem dor. Mas enquanto ela não fizer esse exame, até agora eu sugiro uma outra proposta para ela, qual foi? Você fazer o exame da úlcera. Não, uma cintilografia. Talvez mais pra frente, mas no momento é o PET scan. Isso. Porque ele vai diagnosticar o estadiamento da doença. Ele vai mostrar realmente onde a doença está e como está a doença. A prioridade é isso. A prioridade é ele. Então é ele que eu vou fazer. Você já tem o nome da clínica, já, né? Já, A gente graças a Deus, conseguiu. ela conseguiu esse dinheiro. Tem uma pessoa, uma amiga nossa que também é muito amiga, E que também está passando por esse processo, processo de câncer. até mais grave do que eu. E ela que foi lá, viu a clínica, conseguiu um desconto bom, ela vai me levar, ela vai me buscar, ela se disponibilizou em fazer isso pra mim, e me ajudar, porque ela sabe exatamente o que eu tô vivendo. Esse exame, tudo pago. As condições Eu fiz elas- 3. Ela fez 3, ainda o último, agora chorando, não conseguiu, vai ter que pagar. Então quem tem condições consegue fazer. Quem vive pelo SUS, essa demora. Isso demora. Tem muitos que morrem por falta de um exame no SUS, a gente sabe como que é. Não, o SUS tá terrível, né? É. Mas graças a Deus, com a ajuda do pessoal aí, ó, tá Conseguimos. acompanhando. Graças a Deus, né, a clínica você apareceu na nossa vida, apareceu vocês também. Eu acho que Você foi vai- muito rápido, né? Vocês colocando no Face, Agora você tem uma grande família. 48 Quando eu vi horas ela aquele vídeo, eu conseguiu. comecei a chorar, não parava de chorar. Não parava de Chorou ela, detalhe, chorou a família toda, né? Começou todo mundo a chorar, né? E com esse vídeo foi uma proporção muito grande, foi o que realmente tomou conta e a gente conseguiu o dinheiro muito rápido do exame. Foi com o Legal, vídeo. foi surpresa. Foi A gente tava até vendo uma possibilidade de transferir você de hospital, né, levar para um outro hospital, para um outro tratamento, só que aí entra nas barreiras, né? É. Até no SUS, Tem da as questão, barreiras. Barreiras, eu da te questão falei. de, ela já começou o tratamento em outro local, por que que ela não consegue vir começar daqui, Não dá, começar? então pega. Então, mas só, assim, nos bastidores tá todo mundo correndo. Então cada um tá ajudando da forma que consegue. E é aí que eu falo, a união faz a força e é assim que a gente consegue atingir os nossos objetivos, né? Claro que com fé em Deus. Né? Evelyn, pra gente encerrar o vídeo, reforça pra gente o que você precisa nesse momento. Né? Graças a Deus o exame, o PET scan vai ser Conseguimos. realizado. Né? Quando você finalizar o exame, você avisa a gente pra te dar um retorno pro pessoal. Mas a gente foi visitar a casa a qual eles vão morar. Hoje eles estão morando aqui na casa da mãe, Silvia, tá? De favor, né? É família, mas é favor, acaba perdendo um pouco da sua liberdade, né? Tem 2 crianças, a casa é pequena, tá, família? Tá, pessoal, tô acostumado a falar do canal. Mas assim, o Fontes vai colocar algumas imagens lá do espaço, do terreno que eles conseguiram, né? Também foi uma doação. Também Se você foi, quiser agradecer a pessoa foi uma que doou. doação, com muita luta também a gente conseguiu esse terreno e quando a gente conseguiu que a gente teve a certeza que era da gente, a gente vendeu tudo dentro de casa, tudo, todos os móveis, televisão, tudo, a gente vendeu tudo para conseguir começar a mexer no terreno. E a gente conseguiu mexer, tá na metade, mas ainda falta uma boa parte. E com esse tratamento, com a questão das crianças, porque envolve não só o exame, porque toda vez que eu vou para o médico tem que ter dinheiro para almoço, tem que ter dinheiro para passagem. Eu não consegui o bilhete, eu não consegui o benefício pelo INSS até agora. Então tem tudo uma burocracia. Eu dei entrada em novembro do ano passado, até agora o INSS não me retornou, não tive retorno nenhum, ou seja, eu tô assim,
o Senhor está preparando as pessoas para me ajudar, porque a situação é bem complicada. Uma vez que você tem um câncer, se você tem condições, você ainda consegue se virar de algumas maneiras, mas quando você não tem, já é bem complicado. Então toda ajuda é bem-vinda, financeira, alimentos, coisas para as crianças, material de construção, toda ajuda é bem-vinda, todos que puderem ajudar, até compartilhar para mim. Deus abençoe a vida de cada um. Sim, eu tô falando da gente, dela, mas a gente também ela tem um marido muito bom, muito esforçado. Se não e fosse também, ele não abandonou ela nesse momento nenhum. Geralmente o marido que abandona, ele não. Ele sofreu junto com ela calado, mas ele sofre rindo. Ele não fala pra gente o que ele tá passando. Mas a gente que é da família tá no lugar dele, é um rapaz novo e tá do lado dela até agora. Então é o amor que tá juntando tudo isso. Essa fora que a gente vê. É, porque assim ele não abre, não se abre, só que é brincadeira, não pagar. A gente sabe o que está passando. Só que ele é um estranho, coloca no estranho que tem, tô ligando pra ele, isso é amor, né? Isso daí ajudou muito ela também. Isso fortalece. E a união deles dois, ele fortalece muito. Wallace, fala pra gente o que você precisava na casa lá. Eu vi que você construiu um cômodo. Qual que é a metragem lá do cômodo? 5 por 5,5. 5 por 5,5. O que você precisa? Precisa de porta, janela? Uma porta, janela, privada, cadeiro. Tudo, né? Areia, cimento, pedra, bloco, coluna. Tudo. Por enquanto coluna não, mas a cinta, né, que traz, vai ter que colocar mais uma, né? Pra poder segurar o barranco. E como o terreno atrás tem um barranco, então tem que ser algo muito bem reforçado. Tá, deixa eu só explicar pro pessoal que está acompanhando. O Fontes vai colocar as imagens do terreno lá, tá? É uma área da Petrobras e da Sabesp, tá? É uma comunidade aqui em Sapopemba. Assim, gentilmente a amiga deles cederam esse terreno e eles vão utilizar para construir o lar deles e serem felizes, tá? É interessante que vocês podem notar que há um barranco onde tem propriedades atrás que corre o risco ali sim de repente de uma chuva despencar esse barranco e vir a prejudicar, né? Mas o Wallace está construindo a casa um pouco mais recuada, tanto é que o cômodo é pequeno, 5 por 35 ou 5 por 5,5 por 5,5 para 4 pessoas é uma casa pequena. Né, mas é ali que eles vão ter a liberdade deles ali e construir seu lar feliz, tá? Então se você trabalha num depósito de construção ou é empresário e queira ajudar ele aí, né, bem como a Evelyn na questão aí do SUS, se alguém trabalha aí no órgão público e consegue pegar o caso dela para padrinhar e poder ajudar, entre em contato conosco, a gente vai estar entrando em contato com eles e fazendo essa ponte, né? Eu acho que é importante porque a gente sabe que no Brasil tudo é demorado, tudo é moroso, né? E eles têm urgência, tá? Então fica aí a missão, né? Quero agradecer a todos, né, que já ajudaram e que vêm ajudando, procurando uma solidariedade, né? Graças a Deus, através de um vídeo aqui apresentado, eles já conseguiram um exame que é caríssimo, custa em média de 3 a 4 mil reais. Fora de São Paulo chega a dar 8 mil reais. Fora de São Paulo, 8 mil reais, fora o translado aí de você precisar se locomover para essa cidade, né? Então, se vocês puderem ajudar, agradecemos. Só tenho a agradecer a todos e que Deus abençoe a vida de cada um que tem ajudado. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Forte abraço e vamos ajudar. Não, lá é tudo da Sabesp, né?